Olá, professor alfabetizador! Eu tenho certeza que um dia você parou e já fez a seguinte pergunta. Afinal, por onde começar o processo de alfabetização? E foi exatamente pensando nisso que nós iremos falar hoje, nesse vídeo, a respeito do caminho a ser seguido, o passo a passo do processo de alfabetização, por onde começar, o que fazer. Eu me chamo Vanessa Gonçalves, sou pedagoga e também professora alfabetizadora. Quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, também deixar o seu joinha e conhecer as nossas redes sociais. Então vamos lá! Tenho certeza que você já parou e já se questionou aí com uma criança que está no processo de alfabetização. E você já se perguntou, e agora? O que eu devo fazer? Quais que são os primeiros passos aí na jornada do processo de alfabetização? Muitas vezes nós nos encontramos perdidos, não sabemos qual que são os passos, os caminhos, o que fazer de forma assertiva para a nossa criança ter realmente sucesso no processo de alfabetização. Então, vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é uma sondagem diagnóstica. Por quê? Através da sondagem, nós vamos entender aonde que a minha criança se encontra no processo de alfabetização. Então, quando nós aplicamos uma sondagem diagnóstica, eu tenho a minha visão clara da onde a minha criança está e para onde eu devo seguir. O que eu preciso fazer para minha criança avançar? Então, não tem como nós não aplicarmos uma sondagem. É essencial. Quando recebemos uma criança e precisamos alfabetizar essa criança, precisamos ter isso em mente. Precisamos aplicar uma sondagem diagnóstica, que é uma forma de avaliar aonde a criança se encontra no processo e no nível de escrita e de leitura. Então, é primordial você aplicar uma sondagem com a criança. Após aplicar esta sondagem, o segundo passo é trabalhar o nome da criança. Bom, eu já sei qual que é o nível da minha criança ali no processo de alfabetização. Agora, preciso trabalhar o nome. Por que é importante nós trabalharmos o nome com a nossa criança? Porque o nome faz total sentido. É através do nome que nós iremos trabalhar as letras, as vogais que estão ali no nome da criança, as consoantes. Então, precisamos trabalhar com o nome dela. Mas sempre pensando o seguinte, precisamos trabalhar de forma e de maneira lúdica. Podemos trabalhar utilizando vários materiais para explorar o nome da criança. A partir daí, nós começamos a alfabetizar de forma formal. Como assim? Explorando o nome, explorando a quantidade de letras, explorando quantas sílabas há no nome da criança, explorando também quantas consoantes, quantas vogais, pois é através do nome que nós conseguimos fazer com que a nossa criança se motive a ser alfabetizada e tenha prazer em aprender, certo? Então, vamos lá. Nós sabemos que o nome ele é muito importante, mas precisamos avançar no processo. Então, qual que é o terceiro passo a seguir? Apresentar para as nossas crianças o alfabeto. E você já sabe qual que é a importância de desenvolvermos o princípio alfabético com as nossas crianças. Nós já falamos em um vídeo especialmente sobre isso. Então, nós precisamos explicar de forma explícita o alfabeto para as nossas crianças. Precisamos fazer com que as crianças entendam a sequência do alfabeto, quantas vogais,
quantas consoantes. Também precisamos ensinar para as nossas crianças o nome das letras, mas também não podemos esquecer de ensinar o som que as letras fazem. E também a criança, ela precisa compreender aonde que nós encontramos o alfabeto. As crianças precisam ter acesso às letras, às fontes variadas, né? Nós precisamos ensiná-las todos os tipos de letras. As letras cursiva, caixa alta, letra palito. Então, precisamos fazer com que a nossa criança entenda o alfabeto. Outra coisa que nós precisamos, e é assim, o grande segredo para uma alfabetização é desenvolver nas crianças as habilidades de consciência fonológica. As habilidades de consciência fonológica são o grande segredo para uma alfabetização de sucesso. Mas e quais que são estas habilidades de consciência fonológica? Rimas, aliterações, consciência de palavras, consciência silábica e consciência fonêmica. Então, nós precisamos ter em mente isto. Onde que minha criança está no processo? O que eu preciso trabalhar com essas habilidades? Quando nós estamos começando o processo de alfabetização com as nossas crianças, nós precisamos trabalhar as habilidades de consciência fonológica, mas de forma lúdica, desenvolvendo habilidades de percepção sonora com as crianças. Então, como que nós vamos trabalhar essas habilidades de consciência fonológica? Através de cantigas, de brincadeiras, de parlendas, tudo de forma muito lúdica. Podemos quantificar sílabas utilizando vários materiais, como pedrinhas, botões, tampinhas, tudo de forma lúdica. Quanto mais lúdico for o processo, mais prazeroso é para a nossa criança conseguir avançar em seus processos de aprendizagem. Então, você, professor alfabetizador, já conseguiu entender quais que são os passos, o passo a passo ali do processo de alfabetização. Muitas vezes eu já me parei lá no início do processo de alfabetização, quando eu comecei a minha jornada como professor alfabetizador, eu não sabia por onde começar. Hoje eu sei que eu preciso ter uma sequência e uma frequência. Eu preciso realizar uma sondagem, ensinar o nome, o alfabeto e desenvolver habilidades de consciência fonológica. Mas eu não posso esquecer que tudo isso deve ser muito lúdico, que tudo isso deve ser muito prazeroso para que a nossa criança aprenda de forma descomplicada e que o processo de alfabetização seja leve, porque é isso. A criança precisa aprender de forma leve e é fazendo com que a nossa criança tenha prazer em aprender que nós vamos conseguir desenvolver todas essas habilidades e ter sucesso no processo de alfabetização. Espero que você tenha gostado deste vídeo e também espero ter contribuído para você, professor alfabetizador, conseguir aí ajudar a sua criança neste grande desafio que é a alfabetização. Até mais!